E aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Então, hoje começamos a nossa segunda atividade assíncrone, aula 2, correspondente à aula do dia 20 de outubro, né? E vamos dar sequência, então, à disciplina de Introdução à Teoria Política. Bom, pessoal, a ideia de hoje é conversar um pouquinho sobre alguns pilares, alguns pensamentos, autores extremamente influentes e que formam, digamos assim, a base da disciplina de ciência política. Então, essa é a ideia. Então, no primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho desses autores que vocês vão ver em Teoria Política 1, Teoria Política 2 e Teoria Política 3, e depois mostrar alguns debates mais recentes da ciência política para vocês, enfim, adentrarem, né, conhecerem um pouquinho deste campo na qual eu já trabalho há quase 20 anos. Bom, pessoal, então aqui eu fiz uma seleção de autores, tá? Para a gente poder enxergar, para a gente poder perceber, tá? O que vocês vão começar estudando, possivelmente, na disciplina da ciência política? É importante, primeiramente, fazer uma distinção, tá? Entre o que nós chamamos de ciência política e de filosofia política. Esses clássicos aqui que vocês estão vendo, todos esses clássicos, ok? De certa forma, eles são muito mais tidos como filósofos políticos do que como cientistas políticos propriamente ditos, né? Uma exceção parcial a gente pode ser dada talvez um pouquinho a Weber, tá? Que eu já comento. Os primeiros autores a falar sobre assuntos referentes à política são os gregos, geralmente esse pensamento dos clássicos, né? Anterior a Cristo, pessoal, então é uma escola de pensamento bastante antiga. Aristóteles tem um livro chamado A Política, tá? Que ali é que ele fala uma coisa que eu falei na aula passada, o homem é um animal político. Ali ele já compara, inclusive, diferentes construções de Estado, ele compara Atenas, compara Esparta, compara outras cidades-estado à época, né? Então já é um estudo bem avançado para a época dele. Platão, anterior a Aristóteles, ele vai falar com seus diálogos, né? No livro, principalmente A República, algumas questões extremamente interessantes. Quer dizer, quem deve guiar o navio, né? Aquela alegoria daquele homem que controla o timão, daquela pessoa que controla o timão, tá? Mas o que quer dizer isso, professor? Faço uma pergunta e uma provocação, não respondida de repente desde então. A política é para especialistas ou a política é para amadores? O que vocês acham? Hein? Qualquer um pode governar ou não? Aí nós temos então possivelmente uma ou duas aulas que o professor de Teoria Política 1 vai tratar com vocês, tá? E aí nós temos a sequência na Teoria Política 1 ainda, a filosofia política clássica, que eu diria, né? Que é uma filosofia política que às vezes admite alguns autores além desses que vocês estão aqui enxergando, tá? Peço escusa pelo tamanho um pouco pequeno, tá? Como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Mas, em geral, são esses, digamos, os 5 autores que são o pilar da disciplina de Teoria Política 1, geralmente dado em todo o Brasil, em qualquer curso de ciência política ou de ciências sociais. Aquela expressão maquiavélico, sabem de onde vem? Vem desse autor aqui, né? Nicolau Maquiavel, que às vezes é até uma figurinha aí, tem fotinhos dele na internet para vocês verem, né? Com textos clássicos, principalmente ele é mais conhecido pelo O Príncipe, tá?
mas também tem as Décadas de Tito Livio, enfim, outras obras clássicas, e ali ele vai fazer referências extremamente essenciais sobre a arte da política, a arte de governar, a arte de ter alguém, né, de criar cidades-estado, como a gente faz para construir, e como principalmente o príncipe, a quem ele dedica a obra na época dos Médicis, lá em Florença, né, esse florentino, ele vai falar sobre bastante essa constituição da política. Já esses outros autores aqui, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, eles vão ser os chamados contratualistas, onde vocês vão discutir questões tais como: o que é estado de natureza? O ser humano, para Hobbes, ele se faz essa pergunta e vocês vão responder isto. O ser humano, ele é bom ou ele é ruim? Existe uma série que eu estou vendo agora, eu ainda não terminei ela, então não me façam, por favor, aquelas coisas de comentar, como é que se chama? Esqueci o nome agora, que se fala de comentar a série antes da pessoa ter vista. Spoiler, né? É isto que o pessoal utiliza hoje. Né? Na minha época, eu sou mais antigo, estraga prazer mesmo. Uma série chamada Walking Dead. Ah, professor, mas o que tem a ver com zumbi? Não tem nada a ver com zumbi. O zumbi é o de menos na série. Tem a ver que a partir de um certo momento, onde dá um start, digamos assim, um restart na sociedade humana, até que ponto a gente é bom, a gente é ruim, como é que a gente agiria? E tá ficando interessante algumas discussões da série, né? No caso de Hobbes, ele vai tentar desvelar a natureza humana, e ele vai dizer, por exemplo, que a natureza humana não é muito boa. A frase, que em geral é injustamente atribuída a Hobbes, mas não é escrita literalmente, o homem é o lobo do homem, tá? É um pouco disso. E como é que o homem vai se fazer para constituir uma sociedade onde não degringole para a guerra de todos contra todos? Depois nós temos John Locke, tá? Que vai ser tido como o primeiro liberal. Ele vai ter uma visão de estado da natureza um pouco divergente da de Hobbes, mas ao mesmo tempo ele acha assim que quando nós constituímos uma sociedade, o Estado deve preservar algumas coisas como a vida, a liberdade e a propriedade, ok? Depois em Rousseau nós temos, né, uma maneira também diferente de pensar o estado da natureza, de pensar a propriedade privada. Rousseau foi um dos intelectuais utilizados da Revolução Francesa no final do século XVIII, ok? Discussões bastante interessantes. E também na questão da constituição dos poderes, como é que se, enfim, né, constituímos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, como é que era feito isso, tá? Mesmo no século XVII, no século XVI, pensando isso através de Barão de Montesquieu, de Conde de Estado de Montesquieu, tá? Isso vocês vão ter com muito mais calma, com uma leitura bastante clássica, digamos assim, em Teoria Política 1. Já, talvez, pensando numa Teoria Política 2, né, uma sequência cronológica, inclusive, nós temos da minha esquerda para a direita, embora esse aqui tá mais à esquerda, digamos assim, mas é talvez um pouco por uma questão de ordem cronológica que eu falo, tá, pessoal? Nós temos os liberais, tá? Autores mais liberais, que eu chamo de autores mais liberais para classificar aqui para vocês de uma maneira um pouco melhor. Eu digo liberais politicamente falando, tá? Liberais políticos, que são os federalistas. Quem são os federalistas, pessoal? Eles formavam justamente um jornal, ou escreviam, né, quando da Constituição dos Estados Unidos, né, quando digamos assim, da independência também norte-americana, 1776, ok? Então eles escrevem como Jay, Madison e Hamilton, tá? E eles vão, justamente influenciados por Montesquieu, tentar encontrar uma nova fórmula que não seja uma fórmula. Bom, nós não temos reis aqui na América, né? Eles são norte-americanos por excelência, estão criando um país e criam uma ideia chamada de presidência da república. Mas, meu Deus, que jossa é essa que nós vamos inventar? E até hoje foi influenciado algumas discussões
né, que os federalistas influenciaram, bastante importantes. Nós vamos também ter um autor inglês, né, como John Stuart Mill, ali que nasce no início do século XIX, né, e vai ter várias obras. Ele vai ter uma herança do pai dele sobre o utilitarismo, mas ele vai discutir bastante a questão do modelo representativo liberal. Como é que a gente pode fazer uma representação política mais justa, tá? De repente a gente vai dar mais peso para alguns votos, menos pesos. Como é que a gente faz isso? Como é que se deu essa construção? E notem que John Stuart Mill, juntamente do francês Alex de Tocqueville, tá? Eles são autores que vão já pensar uma democracia um pouco mais diferente do que os clássicos até então pensavam. Porque a democracia nos clássicos estava aqui, ó, pessoal, antes de Cristo. Como eu falei para vocês, tá? A palavra polis grega, a palavra democracia também é grega, né? A palavra demos e cracia, governo do povo, poder ao povo, tá? Isso vocês vão discutir também um pouco com mais calma no futuro, na teoria da democracia. Então esses autores aqui, como Stuart Mill, Tocqueville, né? Esses autores eles vão estar preocupados com isso. Inclusive Tocqueville ele se maravilha, digamos assim, ali mais ou menos pela década de 30 do século XIX, quando ele visita a América, né? Então o nome do livro dele, que é um livro bem grosso, está em venda em algumas livrarias, bem interessante, é Democracia na América, onde ele vai fazer esse relato, esse francês, né, quase que um trabalho de campo, justamente para ver como é que funciona a democracia norte-americana, ali mais ou menos próximo de meados do século, um pouco antes de meados do século XIX, nos Estados Unidos. Ok. Depois, né, Marx, que nasce em 1818, ele vai formar então, né, uma corrente com o nome dele, o marxismo, né, que vem de Marx. Pessoal, na política, o Marx e Lenin, tá? Lenin já é um autor que nasce no final do século XIX, mais propriamente na década de 70, se eu não me engano, do século XIX. E vai ser, digamos, o grande nome, né? Porque é ele que fez a primeira revolução propriamente mundial da ordem socialista, de ordem comunista para alguns, né? Que vai se espraiar, enfim, ali ao longo do século XX e vai formar depois a União Soviética, ok? Então, é um autor mais prático, Lenin, digamos assim, do que Marx. O Marx é um teórico que também teve um movimento político intenso, mas não propriamente com a mesma propriedade, importância política de um país como Lenin teve, que chegou à frente, né, e foi a liderança até a sua morte na década de 20 do século 20. Então, os marxistas, eles têm uma coisa básica, que é a negação da propriedade privada, né, denunciam a injustiça do capitalismo, enfim. Vocês vão ter tudo isso, tá, muito mais explicadinho ao longo do curso. Eu aqui só estou dando uma palhinha para vocês verem. E os instrumentos de poder, né, de governança, de organização, principalmente aqui em Lenin, tá, e algumas partes de Marx são mais aproveitadas da ciência política. Ok? Geralmente, outra parte a gente deixa mais a sociologia tratar desses assuntos, principalmente em relação a Marx. Quando vocês tiverem Lenin, vocês vão ter em Teoria Política 3, que geralmente é eu, o professor, que vou dar para vocês. Ok. Depois nós temos também Teoria Política 2 ainda, a chamada Teoria das Elites, os elitistas, como Mosca, Gaetano Mosca, Pareto e Robert Michels, tá? Autor alemão já de século XX. Pessoal, o que essa escola defende? Essa escola diz que vai ter sempre uma elite que vai mandar. Será verdade? Será que nós nunca vamos poder ter o sonho de uma democracia? Será que democracia é uma utopia? Sempre vai ter aquela elite que manda e desmanda sobre os outros? O que vocês acham sobre isso? Né? Será que eles têm razão? Será que eles não têm? Como é que a gente identifica, digamos, renovação no processo de elites? Como é que a gente identifica, enfim, quem é uma elite econômica, política, social? Isso vocês também vão ter em Teoria Política 2. Um autor que eu colocaria isoladamente, porque eu não gostaria de encaixar ele nem na Teoria das Elites, muito menos marxista, e também eu não gostaria de qualificar ele como um autor liberal, é um autor como Weber, tá? Como um autor como Max Weber. O Weber, ele vai ter Economia e Política, Economia e Sociedade, perdão, o livro dele, ele vai ter a vocação da política,
a ciência como vocação também, ele vai ter discussões extremamente importantes para as ciências sociais e especificamente para a ciência política, em questões, por exemplo, da racionalidade do capitalismo, das razões que levaram à criação do capitalismo, né, o desenvolvimento do capitalismo, como, por exemplo, a ética protestante, o livro Ética Protestante. Nós vamos também ter discussões extremamente interessantes quanto ao desencantamento do mundo, aqui em Weber, e a questão da construção da burocracia, tá? É uma questão que a ciência política muito se anima. Ok? Então, vendo todos esses autores aqui, pessoal, e desculpem sendo extremamente sintético, porque vocês vão ter isto, é mostrar para vocês que o corpo da ciência política é um corpo rico, é um corpo muito sólido, inclusive comparativamente a outras disciplinas por aí que a gente vê, é muito claro que todos esses autores aqui, tá, têm que ser vistos e revistos, evidentemente, ao longo de qualquer estudo, de qualquer cientista político que se pretenda cientista político. E todos esses autores aqui que eu citei para vocês têm que ter teoria política 1, teoria política 2, porventura alguma teoria política 3, ok? Se não tiver, é porque alguma coisa a gente falhou e não ofereceu essa literatura para vocês. Então, se vocês quiserem ir pesquisando, que seja na Wikipédia, que seja, né, momentaneamente algum desses autores e desenvolvendo, eu peço que façam isso, né? Como eu disse, isso aqui, por exemplo, quando você tiver Maquiavel ou Hobbes, talvez vocês tenham 2, 3 aulas sobre isso, né? E aqui eu fiz em 10, 15 minutos, tá? Então vocês vão ver com bastante calma isso no futuro. Ok, pessoal?